Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Como vai ser o seu futuro? É uma pergunta, ponto de interrogação. Como vai ser o seu futuro? É o nome da reunião de hoje. Como vai ser o nosso futuro aqui? A nossa caminhada? O nosso viver? Como vai ser? Para onde eu estou indo de fato? Quando eu sair desse corpo de carne? São perguntas. Como vai ser o nosso viver diante do nosso Senhor, na nossa eternidade com Ele? Como vai ser? E para saber de tudo isso, o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar o quê? Um adivinho. Sim ou não? Não. Eu devo ler a Bíblia. Só ela vai dizer, só ela vai me guiar para onde eu estou indo, espiritualmente falando, e como vai ser o meu futuro aqui sobre a terra. Se vai ser de paz ou não. E olha o que diz, para começar, olha o que diz o Salmo 119, a partir do verso 33. Vamos começar o tema por aqui. A partir dessa leitura, nós vamos entender como é que vai ser o nosso futuro aqui, sobre a terra, e no transcorrer da reunião, como vai ser o nosso viver diante do Senhor? A nossa eternidade, espiritualmente falando. E diz assim o Salmo 119, a partir do verso 33. O salmista diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até ao fim. Ensina-me. O salmista está falando aqui com Deus. E pede a esse Deus: Deus, me ensina a tua palavra. Fala comigo. Me orienta. Abençoados, quando você busca o conselho de Deus, você não anda perdido. Você não anda mais confuso sobre a terra. Você não anda sem rumo, sem saber para que lado vai. Meu Deus, será que eu vou para lá, eu fico aqui, ou vou para o lado de lá? Para onde eu vou? Você não vive assim, quando você busca o conselho de Deus. Aí eu pergunto, como vai ser o teu futuro, o teu caminho aqui na terra? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que vai ser maravilhoso. Amém? É lendo a Bíblia, como essa narrativa, entendendo que a gente deve buscar o conselho de Deus, a gente descobre, não, meu futuro vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Quando você lê a Bíblia, Deus te ensina para que haja esperança, para que haja confiança de um futuro maravilhoso. A palavra te desvia do mal, porque o ensino da palavra fala ao teu coração. E é verdade, viu, abençoado? Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente medita nos estudos que tem a interpretação do Espírito de Deus. A gente pode estar no trabalho, a gente pode estar na rua. O ensino fala: meu filho, não faz esse caminho. Não vai para essa situação. Esse caminho vai ser ruim para você, essa situação vai ser ruim para você. E você por dentro: é verdade, meu Deus, eu não vou não. Até porque esse caminho só tem também amizades estragadas, situações ruins. Sabe de uma coisa? Eu vou para casa. Sabe de uma coisa? Eu vou evitar esse caminho aí porque eu sei que ele não vai edificar a minha vida.
eu vou meditar na palavra do meu Deus. Esse caminho, essa situação, se eu fizer, isso só vai trazer tristeza para mim depois. Então, eu vou evitar. Então, sempre que a gente medita, sempre que a gente busca o conselho, sempre que a gente lê a Bíblia, o nosso futuro é maravilhoso. Amém? Você precisa ter sabedoria para viver a vida aqui diante dos problemas que se tem. Porque se você não busca sabedoria, você naufraga. Você não sabe para que lado vai. Você vive uma vida sem rumo. Uma vida envergonhada, uma vida derrotada. Você não tem um coração limpo. É lendo a Bíblia que a gente tem um coração limpo. É meditando na palavra de Deus que a gente tem consolo, conforto. É tendo sabedoria que você reina em vida. Seguindo o verso 34, olha o que diz aqui. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Quando você vive de acordo com os mandamentos de Deus, a sua vida funciona. A porta se abre para você, você começa a prosperar, e você começa a ver resultados que você não via antes. Se põe a pensar. Quando você começa a ter firmeza, quando você começa a ser leal a Deus, quando você começa a ler a Bíblia, mesmo, as coisas começam a fluir, você começa a prosperar. Tem pessoas que só querem caminhar na palavra de Deus por um tempo, que só querem fazer as coisas para Deus por um tempo, por uma semana, por um mês, e depois abandona. E é por isso que a vida dessas pessoas não vai para frente. Não há um progresso, não há uma mudança, não há uma prosperidade. Não dá para ir para frente porque você não aprendeu ainda a levar a Deus a sério, meu irmão. Deus tem que ser levado a sério. A graça de Deus em sua vida. O que foi que Deus disse para Josué? Não sei se você lembra, mas se você não lembra, vamos recordar. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 7. E assim diz o livro de Josué. Capítulo 1, a partir do verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais o quê? Bem-sucedido, por onde quer que andares. Está vendo, abençoado? Como que vai ser o meu futuro? A Bíblia está mostrando para nós. Mediante a nossa firmeza, a nossa obediência à palavra, está meditando, buscando o conselho de Deus. Está vendo como é importante ser firme? Está vendo como é importante ser leal? Está confessando a palavra de Deus? Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. Antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Esse é o homem de sucesso, essa é a mulher de sucesso. O que guarda a palavra no coração e não deixa ela por nada nesse mundo. Por ninguém. Amém? Por ninguém. Mesmo que alguém peça e você não. Por que você não para de ir lá? Por que você não sai de lá? Então, aqui ensina que o nosso caminho vai ser de sucesso se a gente
permanecer. Amém? Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Diga, eu recebo essa palavra. Você quer essa promessa? Diga amém. Amém. Então, se você quer essa promessa, então você tem que viver de acordo com a palavra quando vem. Não faça diferente, ou as coisas pela metade, faltando. Tenha compromisso com Deus. Tem pessoas que vivem a palavra de vez em quando, fala com Deus de vez em quando. E a Bíblia nos ensina que não devemos tratar as coisas do reino de Deus, nada a respeito de Deus, de vez em quando. Nós temos que meditar em Deus noite e dia. E essa palavra se repete também no Salmo 1, verso 2. Vamos aqui no Salmo 1, verso 2. A Bíblia está mostrando para a gente como vai ser o nosso futuro aqui, terrenal, a nossa caminhada, sem a necessidade de um adivinho, de uma bola de cristal. Apenas lendo a Bíblia, ela vai nos guiando, nos mostrando essa vida de sucesso. Salmo capítulo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós temos a graça, e eu declaro você meditando, você buscando sempre a graça de Deus em sua vida. Amém? O rei Ezequias enfrentou um grande adversário na sua vida, a doença. Assim como você enfrenta os seus problemas, ele teve o dele. Tem pessoas que acham que quando se converte, se converteu ao Senhor, não vai ter mais problemas. É uma ilusão. Mesmo servindo a Deus, passamos por problemas, passamos por doença, passamos por dor, por adversidade, por perseguições. Agora, como a gente sai dessas situações? Eu quero mostrar para vocês, antes de chegar no livramento da enfermidade do rei Ezequias, eu quero mostrar para vocês como era esse homem com Deus. Como era a sua vida com Deus, para ele ter sido recompensado com saúde. Veja o que diz o segundo livro das Crônicas, capítulo 31, verso 20. Vejamos aqui como era a vida do rei Ezequias com Deus. 31 é o capítulo, a partir do verso 20. A gente tem aprendido que existe um fazer, um perseverar, uma comunhão diante de Deus, antes de qualquer coisa vir à existência. E é um fato. E uma vez mais, a Bíblia confirma isso para a gente. Segundo livro das Crônicas, 31 é o capítulo, verso 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante quem? O Senhor seu Deus. Em toda obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou. Então veja, ele não fez nada pela metade, não fez nada faltando. Ele fez tudo como deveria, como ensinava a palavra, como Deus estava pedindo. E é assim que tem que ser. Um trabalho leal, tudo que ele fazia para Deus, ele fazia de todo o coração, ele levava Deus a sério na sua vida. Aí quando veio a doença em sua vida, o seu futuro foi o quê? Recompensado. Então como é que vai ser a minha caminhada aqui na terra? Leia a Bíblia. E a Bíblia mostra para você, como está mostrando agora.
Amém? Então vamos a Isaías 38, a partir do verso 1. Razões para a gente ler mais e mais a Bíblia. Agora fica mais claro, a compreensão fica melhor, por que esse homem foi recompensado com saúde por Deus, quando ele passou pela enfermidade. Porque ele tinha uma vida com Deus, como lemos agora há pouco. Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então a gente vê aqui os servos de Deus enfrentando um grande problema. Servindo a Deus e passando por um momento de enfermidade. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2, muita atenção. Ezequias, ao invés de se conformar, bom, eu estou enfermo e Deus ainda manda o recado que eu vou morrer, então, ao invés dele se conformar, ele orou com fervor, pedindo por sua vida, e ele começou a lembrar a Deus: Senhor, lembra da minha fidelidade. E Deus atendeu a sua oração. Olha só, é isso que você não pode se esquecer na sua oração. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou o quê? Muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e mais, livrar-te-eis das mãos da Síria. A ti, a esta cidade, defenderei a esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, para que tudo se cumpra, eu vou realizar esse feito, esse sinal, que você será recompensado com saúde e com livramento, Ezequias. E assim aconteceu. Deus concedeu a esse homem saúde, mais tempo de vida. Eu quero lembrar, nisso tudo que a gente está meditando aqui, algo que Paulo falou em Romanos 15:4. Vamos aqui dar um pulo rápido a Romanos 15:4. Olha que palavra importante para tudo que nós estamos lendo aqui. Romanos 15 é o capítulo a partir do verso 4. Pois tudo quanto outrora, lá atrás, foi escrito, para o nosso ensino foi o quê? Escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, tudo que a gente leu agora é para nós termos confiança, fé e esperança de dias o quê? Melhores. Para isso, tudo que lá atrás está escrito, foi justamente escrito para a nossa perseverança, diz Paulo aqui, o apóstolo da graça. Por isso que eu fiz esse passeio, começando por Salmo, que nós temos que buscar o conselho de Deus, para que a gente tenha um futuro feliz, maravilhoso sobre a terra. Então, a Bíblia traz sabedoria para viver bem aqui, nos dá sabedoria para que nossos dias sejam melhores, e também nos ensina a respeito da nossa eternidade, como que vai ser.
E para você ter sabedoria de como vai ser a sua vida diante do Senhor, espiritualmente falando, a nossa eternidade diante do Senhor, você tem que ter uma vida na sabedoria, você tem que ter uma vida na doutrina da graça, porque senão você não tem entendimento de nada, principalmente da salvação eterna. Tem pessoas que diz conhecer a Bíblia, esse livro, mas não sabem nem abrir. Muitas pessoas não sabem nem abrir a Bíblia. Elas sabem que existe. Outras falam que conhecem sobre a salvação, mas quando ela abre a boca, não fala como um conhecedor das Escrituras, como um conhecedor do Evangelho da Graça. No idioma dela ainda há diabo, ainda há inferno, purgatório, Deus te abençoe, salvação se perde. São pessoas que mal conhecem a velha aliança, quanto mais a nova. E para você saber da salvação eterna, você tem que estar na doutrina da graça. Para você entender que você tem a presença de Deus, que você é um herdeiro, um abençoado, você tem que ter uma vida na doutrina da graça. Tem pessoas que ainda estão no Deus te abençoe, sendo que Deus te abençoe era uma saudação da velha aliança. No Velho Testamento era Deus te abençoe, meu irmão, você que está aí do outro lado. Na Nova Aliança, a forma de abençoar mudou, mas a gente só entende isso quando a gente lê a Bíblia. A gente só tem esse discernimento quando a gente está com a nossa vida na doutrina da graça. A forma de abençoar mudou, porque lá em Efésios 1:3 diz assim, vê se tem aí, para colocar aqui no telão, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E também Gálatas 3:9. Olha só. De modo que os da fé, é Deus te abençoe? Não. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Mas para você saber disso, você tem que ler o quê? A Bíblia. Você tem que ter uma vida no Evangelho o quê? Da graça. Amém? Então, isso quer dizer que no presente, na nova aliança, na graça de Deus, nós somos o quê? Abençoados. Na velha aliança, se profetizava, irmão que está aí do outro lado, que Deus te abençoe. Se cumpriu essa maneira, uma vez se cumprindo, a forma de abençoar, ela muda. O Deus te abençoe dá lugar abençoado. Então, quando você for cumprimentar, saudar um irmão, um filho, você vai dizer o quê? Abençoado. Amém? Você vai cumprimentar o seu irmão aqui, você vai chamar o seu filho de abençoado. Você vai saudar esse irmão, esse filho de abençoado. Quando você chama um filho, ou saúda um irmão, Deus te abençoe, você está negando aquilo que Deus já lhe deu. É a mesma coisa que você ir para uma igreja do sistema religioso, um outro exemplo a se pensar, e estar lá dentro buscando o Espírito Santo. Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 por diante, diz que nós já somos morada e templo do Espírito Santo. Então, quando eu estou no lugar buscando a presença de Deus, eu estou negando aquilo que Deus já me deu. Da mesma forma, quando eu saúdo um filho, cumprimento o filho, que Deus te abençoe, eu estou negando que Deus já abençoou ele. Eu estou negando que Deus já me abençoou. E nós não podemos negar aquilo que Deus já nos deu. Amém? Amém? Mas para você saber de tudo isso, você tem que ler a Bíblia. Então, como é que vai ser o nosso futuro? Maravilhoso. Quando a gente busca ler a Bíblia. Maravilhoso. Maravilhoso. O anjo Gabriel, quando foi ao encontro de Maria, a saudou de favorecida. O
que quer dizer abençoada. Olha só, Lucas 1:28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou seja, muito abençoada. O Senhor é contigo. Então, mais uma evidência acerca disso. Paulo disse que aqueles que ainda estão na leitura da primeira aliança, nem convertidos ainda são ao Deus Espírito e verdade. E é verdade. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Ou seja, o véu impede da pessoa enxergar. Permanece. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é o quê? Retirado. Pastor, mas está todo mundo lá louvando, sim. Mas está todo mundo lá fazendo a corrente, sim. Mas está todo mundo lá fazendo isso e aquilo, sim. Mas enquanto estiverem realizando a leitura da lei, enquanto não estiverem com os seus pés, com a sua vida, no Evangelho da Graça, que nos dá um entendimento que somos abençoados, herdeiros, que já temos a presença de Deus e que somos salvos, enquanto eles não estiverem na graça, nem convertidos são. Nenhum deles são convertidos. É o que diz aqui o Evangelho. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde, olha só, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Quando a gente lê a Bíblia mostra o Senhor Jesus para a gente assim. Espírito. Amém? Amém. Aqui, ó. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmão. Porque como que estão as pessoas que querem servir a Deus no sistema? Buscando a Deus em coisas externas. Servindo a Deus em coisas externas. Mas quando eu leio a Bíblia, eu sirvo Deus de qual maneira? Em espírito e em verdade. Olha o meu futuro aí, ó, sendo maravilhoso. Olha o meu futuro saindo da idolatria, dos objetos, dos mandamentos dos homens. Amém? Então, quando eu leio a Bíblia me mostra o Senhor Jesus Espírito. A Bíblia me mostra que Ele não é porta, não é chaveiro, não é corda, não é pão da padaria. Muitos dizem na religião, e vocês sabem disso, muitos lá dizem que Deus é Espírito, mas você que diz que Deus é Espírito, por que ainda anda com um pedaço de pão na mão, meu irmão? Pão é para a carne, não é para o Espírito. Se você diz que Deus é Espírito, então por que vocês ainda estão com o pão da padaria na mão, uma vez por mês, ou a cada 2 semanas? Pensa aí. Por isso que nós estamos aqui lendo a Bíblia. A palavra de Deus, quando a gente medita, busca, quando a gente quer o conhecimento, a gente toma posse desse gozo, dessa alegria que a gente está sentindo aqui. Você cresce na fé, você cresce na confiança em Deus, você não tropeça porque Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso favor. Amém? Amém. Quando você lê a Bíblia, você tem esse entendimento, você reina em vida. E para eu reinar em vida, eu preciso ler a Bíblia.
Para eu ter um coração limpo, eu preciso meditar na palavra de Deus. E para andar seguro da salvação eterna, eu tenho que conhecer o Evangelho da Graça, lendo Hebreus 10, 14. Olha só, Hebreus 10, 14. Em poucos minutos, você está compreendendo como vai ser a sua caminhada sobre a terra, o seu futuro aqui, e também diante do seu Deus na eternidade com Ele. Olha só, Hebreus 10, 14. Não precisou você procurar um adivinho, não precisou você buscar uma irmã profetisa, apenas lendo a Bíblia, você está sabendo como é que vai ser o seu futuro. 10, 14. Hebreus. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. O que é aperfeiçoados? Vamos pensar. Perdoados, salvos. Amém? Então, quando eu leio a Bíblia mostra para mim que eu já estou o quê? Salvo. Se você leva a palavra de Deus a sério, a sua vida aqui sobre a terra, a sua caminhada vai ser boa e maravilhosa. Agora, como é que vai ser o nosso futuro, o nosso viver diante do nosso Deus? O nosso espírito, a nossa vida diante dele. Espíritos justificados, abençoados e salvos para sempre. Louve a Deus. Assim vai ser o nosso futuro. Algum medo? Alguma dúvida? Não. Então está aí a reunião de hoje. Como vai ser o seu futuro? Bom e maravilhoso quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca conhecimento, quando a gente tem a vida no altar da graça de Deus. Vamos estar de pé e agradecer ao Senhor pela glória de hoje. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa reunião, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. O alimento na nossa vida. Alimento esse que nos dá consolo, conforto nas tribulações dessa vida, que nos dá certeza de dias melhores. A Tua palavra, Senhor, quando a gente lê a Bíblia, a Tua palavra firma os nossos passos, o nosso andar na Tua graça, sem retroceder, sem covardia, sem medo. A gente, meu Deus, caminha sem medo sobre a terra. Quanto mais a gente lê a Bíblia, Senhor, quanto mais a gente tem conhecimento do Teu Evangelho, mais segurança a gente sente, mais confiança, mais determinação a gente tem por dentro. Que a gente não está só nessa vida. Meu Deus, eu estou diante de pessoas aqui que têm experimentado o Teu poder na vida delas, Senhor. Livramentos, bênçãos que estavam retidas, dinheiro sendo liberado, situações que estavam ali trancadas, bênçãos que estavam retidas, acontecimentos que não estavam vindo e que passou a vir, e a pessoa, meu Deus, que mudança! Mas tudo depois que eu comecei a buscar o conselho, obedecer, ler a Bíblia, ter uma vida na doutrina da graça. O meu futuro está sendo bom, o meu futuro está sendo maravilhoso, a minha caminhada está sendo boa sobre a terra. E eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu sei, uma vez mais, que o nosso viver diante do Senhor, eternamente falando, também vai ser maravilhoso, porque nós somos espíritos justificados, perdoados e salvos para sempre.
Como lemos em Hebreus 10, 14, com uma única oferta, o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Então não tem nada que nos separe do teu amor, Senhor. Não tem nada que nos separe de ti. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nada. Somos do Senhor. E uma vez ovelha, sempre ovelha. Uma vez abençoado, sempre abençoado. Então, nesse momento, creia. As orações são ouvidas por Deus. Meu Deus, nesse momento, há pessoas que estão orando comigo. Pessoas que estão passando pelo desemprego. Pessoas que estão passando pela dificuldade de não ter o que comer, meu Deus. De não ter o que comer. Outros passando pela doença. Pessoas que estão sem saber o que fazer. Por isso a nossa esperança é a oração que fazemos a Ti, Senhor. Tem momentos na nossa vida que a gente se encontra assim, que a gente não pode fazer nada, a não ser orar, a não ser pedir a Ti, Senhor, por uma solução. E são pessoas que querem ver a Tua bondade, Senhor, a Tua compaixão em suas vidas. E eu recebo, Senhor, esse pedido desse irmão sendo atendido aqui e aquele que me acompanha pela internet, Senhor. Recebo, Senhor, a Tua misericórdia que não tem fim. Temos perseverado, Senhor, e vamos continuar perseverando. E eu te peço, socorre, Senhor, esse que está enfermo, esse coração que está triste, esse coração que está angustiado, esse coração que está preocupado porque está sendo perseguido no trabalho. O Senhor Deus é contigo. Faça, cumpra o seu horário, o seu trabalho, porque a tua defesa é o Senhor. Não te faltará justiça. Você será bem-sucedido por onde quer que andares. É só você guardar os mandamentos, a vontade do seu Deus no seu coração, e não te faltará justiça. E assim nós recebemos, Senhor. Envia, Senhor, os teus anjos para nos socorrer, para nos ajudar. É o que eu te peço. É o que esse irmão também te pede. Faça essa oração em nome de Jesus. Meu Senhor, eu amo te servir. Eu amo estar nesse púlpito. E te agradeço por tua presença, por essa porta aberta, pelo sustento que o Senhor nunca deixou faltar esse lugar. Eu te agradeço pelos dizimistas, pelos ofertantes desse ministério. E é como diz a tua palavra em Hebreus: eu jamais me esquecerei do vosso trabalho em minha obra. Deus abençoado, recompensa, como também recompensou o rei Ezequias. Um homem que viveu a palavra de Deus com vontade, com amor. E no momento que ele estava servindo a Deus e passou pela enfermidade, Deus o recompensou com saúde. E é assim. Deus não esquece de nada que a gente faz para Ele. E Ele recompensa. Que assim seja a tua vida.
sobre a terra o futuro bom, maravilhoso e feliz. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Até a próxima reunião. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.